Senhorita, seu rosto está horrível. A voz cortou o ar pesado do restaurante, fazendo com que uma garçonete congelasse no meio do salão. A mão dela tremia tanto que a água escorreu pela saia, formando manchas claras. Risos cruéis explodiram. De uma mesa próxima, as cicatrizes que marcavam sua bochecha se destacavam sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, como se gritassem sua história silenciosa. Ela permaneceu em silêncio, imóvel, sem nenhuma reação. Foi quando um garoto, sentado sozinho em uma mesa no canto, se levantou e se aproximou. Suas palavras foram simples, mas poderosas. 6 palavras que cortaram a tensão como uma faca. Você já viu algo tão injusto? Ele olhou firme para ela e em seguida para quem ouvisse. Se também partiu seu coração, diga sim. Assim começa a nossa história. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Emma Sullivan tinha 34 anos e uma vida marcada pelo serviço militar. 2 missões no Afeganistão, onde a guerra deixou suas marcas profundas. 3 anos atrás, uma explosão de IED a atingiu, deixando cicatrizes que contavam um roteiro de sobrevivência tatuado em sua pele. De volta ao lar, Emma enfrentou um inimigo invisível, a rejeição silenciosa do mundo civil. Os empregos compatíveis com sua experiência simplesmente evaporaram diante de seus olhos. Após 6 meses de portas fechadas, ela aceitou um trabalho de garçonete no pequeno restaurante da Dottie, no interior do Tennessee. Era ali que ela mantinha seu sustento, em meio a olhares furtivos, cochichos e o afastar das crianças pelos pais. Todos os dias, Emma enfrentava o peso do julgamento com um esforço silencioso, sem jamais reclamar ou contar sua história. Naquela manhã de domingo, o restaurante fervilhava com a clientela que saía da igreja. Emma equilibrava 3 pratos, enquanto levava uma jarra de suco de laranja com a outra mão, quando captou o som venenoso de comentários abafados. Por que contratariam alguém assim? Perdeu meu apetite de vez. Emma se virou, calada. Sua mão tremia ligeiramente, fazendo ondas no suco. Do outro lado do balcão, Dottie, a dona do estabelecimento, ouviu tudo, mas em vez de defender Emma, apenas franziu o senho, como se a simples existência dela causasse problemas. Uma mãe puxou o filho para longe quando ele perguntou alto: "Mamãe, o que aconteceu com o rosto daquela senhora?" A mulher fugiu, sem uma palavra, deixando Emma sozinha com o silêncio que cortava. "Não olhe assim. É falta de educação." A voz de Dottie soou firme para que todos ouvissem. Emma forçou um sorriso e respirou fundo. Do jeito que a terapeuta dela ensinara. Inspirar pelo nariz, contar até 4, expirar lentamente. Aquela técnica que já a havia ajudado em meio a tiroteios em Kandahar. Ela tentava se ancorar naquele ritmo enquanto seguia com o serviço, o crachá com a bandeira americana preso ao avental, seu único sinal visível do passado que não podia mostrar. Quase ninguém reparava nele. Um cliente da mesa 5 pediu café, mas ao vê-la se aproximar, recuou com um olhar que misturava surpresa e desconforto. Emma fingiu não notar e seguiu em frente. Em um momento de trégua, ela se refugiou no banheiro, jogou água fria no rosto e encarou o espelho. Ali estavam as cicatrizes, o resultado dos procedimentos médicos que pouco puderam fazer para esconder o que a guerra deixou. Sua pele repuxada formava uma covinha no canto do rosto, uma marca que ela parou de notar há anos. Mas por que tanta gente não conseguia olhar para além disso? De volta ao salão, Emma percebeu que um jovem da mesa 9 não desviava o olhar. Diferente dos outros, ele a fitava nos olhos, com a mão no peito, num gesto que ela não via desde que deixou o exército.
Se você acredita que o bem deve ser reconhecido, fique com a gente. Mas a tensão só aumentava. Sussurros se tornaram mais audíveis, os olhares mais pesados. Melissa, outra garçonete, começou a pegar mesas que deveriam ser de Emma, evitando o contato visual. Talvez eu deva aceitar, parecem tão exigentes. Emma entendeu o recado, mas respondeu baixinho. Eu faço a minha parte. Ao se aproximar, da mesa 4, um homem idoso de camisa polo lançou-lhe um olhar de desprezo. Não tem alguém normal para atender a gente? Perguntou, sem disfarçar o desdém. Emma sentiu o golpe. Ela que tinha sobrevivido à guerra, mas ainda era ferida por esses pequenos atos cruéis. Baixou o olhar e murmurou um pedido de desculpas, tentando conter as lágrimas que não queriam cair. Desculpe o incômodo, senhor. A mulher que o acompanhava com joias e um sorriso falso acrescentou, estamos tentando aproveitar a refeição, sabe? Emma assentiu sem forças e voltou para a cozinha, cada passo mais pesado. Foi quando Dottie a chamou para o escritório, um espaço pequeno e mal cheiroso. Emma, eu valorizo seu esforço, mas se os clientes não se sentem bem, talvez seja melhor você mudar de turno. Emma, medalhista por bravura, coordenadora de evacuações sob fogo inimigo, agora precisava se esconder das pessoas por causa das marcas que carregava. Vou terminar meu turno, respondeu com voz firme, escondendo o coração partido. Enquanto voltava ao salão, viu o jovem da mesa 9 ainda observando-a, sério, como se guardasse um segredo. Na mesa 8, um grupo de executivos ria enquanto apontava para ela, zombando baixinho. O que eles não sabiam era que aquelas cicatrizes eram o testemunho de um ato heróico. Emma tinha empurrado 2 colegas para longe de uma explosão, salvando suas vidas. O relatório militar oficial reconhecia sua coragem extraordinária diante do perigo. Mas ali, naquele restaurante, sua história era invisível para quase todos. A explosão ceifou 3 vidas num instante. Emma, mesmo ferida gravemente, arrastou uma companheira para um local seguro, quase 100 metros de puro desespero e dor. Agora, naquele restaurante, ela encarava as zombarias com a mesma firmeza, silenciosa que teve no campo de batalha. O jovem da mesa 9 falou baixo, como se hesitasse antes de voltar a se sentar, enquanto sua mãe pousava a mão suavemente em seu braço. Seus olhos não se desviavam de Emma, acompanhando cada insulto, cada exclusão silenciosa. Mal sabia Emma que aquele garoto era Tyler James, filho do capitão Michael James, um soldado que havia lutado ao seu lado. Tyler cresceria ouvindo as histórias da energia vital que salvou tantas vidas durante a missão. O pai mostraria a ele fotos antigas da equipe, entre elas uma de Emma, antes das cicatrizes, orgulhosa no uniforme. Tyler via nela não as marcas, mas os olhos. Os mesmos olhos determinados das fotos, os mesmos olhos que o observavam da moldura na lareira há anos. Você já viu alguém sofrer injustamente e desejou poder fazer algo? Comente abaixo. A tensão aumentava no restaurante quando um novo grupo entrou na área de Emma. 4 homens de golfe, barulhentos e com ar de exigência desde o primeiro instante. Ei, Scarface, podem nos atender aqui? Perguntou um deles, arrancando risadas dos amigos. Emma desviou dos seus olhares maldosos, bloco de notas firme na mão, o sorriso profissional fixo no rosto. Bem-vindos ao Dotes. O que vão querer hoje? Perguntou ela. Um dos homens, sem rodeios, continuou. O que aconteceu com o seu rosto? Briga de bar? Acidente de carro? Emma ignorou a pergunta, respondendo com serenidade. Recomendo o especial de panquecas, o nosso café da manhã caipira, que é famoso. Eu fiz uma pergunta, insistiu ele, a voz ameaçadora. O que há de errado com sua cara? Todos prenderam a respiração, o silêncio pesado. Do outro lado do balcão, Dottie fingia olhar para a caixa registradora. Melissa desapareceu.
Na cozinha, Emma finalmente respondeu, a voz baixa, mas firme. Me machuquei no Afeganistão durante uma missão. Afeganistão? Zombou um dos homens cutucando o amigo. Mulher em combate, que piada! A mão de Emma tremeu, fazendo a caneta arranhar o papel irregularmente. Ela fora médica de combate, parte de uma equipe cirúrgica avançada, mas explicar parecia inútil ali. Dou um tempo para vocês decidirem, disse, virando-se para sair. Não, espere! Gritou um homem, derrubando propositalmente um copo d'água no chão. Olha o que essa tremedeira fez comigo. Limpa isso. Emma abaixou-se para pegar os cacos, sentindo as faces queimando de vergonha sob os olhares. Emma, chega! Chamou Dottie, saindo do balcão. Isso é demais. Você está deixando todo mundo desconfortável. Vou bater o ponto, respondeu Emma, o vidro ainda na mão. Ainda não terminei meu turno. Não dá mais, disse Dottie firme. Os clientes reclamam. Emma ficou imóvel, não de surpresa, mas de uma tristeza contida. Ela já tinha enfrentado coisas piores que isso, muito piores. Está me demitindo por causa da minha aparência? As reclamações são reais, respondeu Dottie, evitando o olhar dela. O restaurante ficou sufocante em silêncio. Alguns clientes baixaram os olhos, outros observaram com uma curiosidade mórbida. Foi então que Tyler se levantou da mesa, afastou-se da família e caminhou até o centro do salão. Sua mãe tentou segurá-lo. Tyler, volte para o seu lugar, mas ele gentilmente retirou a mão dela. Posso falar? Perguntou, a voz trêmula pela emoção da adolescência. Todos se voltaram para ele. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Tyler olhou direto para Emma, depois para os presentes na sala. Sua voz ganhou força, pronunciando 6 palavras simples. Ela salvou a vida do meu pai. O impacto da frase reverberou, poderosa pela sua simplicidade. Ele tirou da carteira uma foto amarelada pelo tempo. Este é meu pai, disse, mostrando a imagem de um soldado abraçado a uma médica. Emma, com suas cicatrizes visíveis. Capitão Michael James, 10ª Divisão de Montanha, 2 medalhas. Coração púrpura. Tyler se afastou, a postura cheia de respeito. Meu pai contou como foram emboscados, como a sargento Sullivan, Emma, o resgatou de um Humvee em chamas, depois da explosão do IED. A voz do garoto ficou firme. Ela o carregou por quase um campo de futebol, mesmo sob fogo. Usou o próprio corpo para protegê-lo de uma segunda explosão. Emma permaneceu imóvel, lágrimas livres escorrendo pelo rosto marcado. Essas cicatrizes, disse um homem idoso no canto, é o que chamamos de coragem. Ele falou lentamente, com respeito. Servi no Vietnã há 48 anos. Fiquei ali, sentado, absorvendo tudo em silêncio. Ele se virou para Emma, erguendo a mão em uma saudação respeitosa, e disse com voz firme: Senhora, peço desculpas pela covardia que demonstrei hoje. Perto dali, uma mulher enxugava discretamente as lágrimas que corriam pelos seus olhos. Estou tão envergonhada, sussurrou quase sem voz. Até os homens que antes zombavam de Emma se calaram, atordoados pela força daquele momento. A arrogância que antes os dominava havia sido quebrada, pelo simples testemunho daquele jovem adolescente. Dottie se afastou, sua postura dura, agora marcada por um arrependimento visível. Emma, eu não fazia ideia, ela murmurou. Você nunca nos contou, acrescentou Tyler, olhando para todos no restaurante. Vocês simplesmente decidiram quem ela era, sem jamais tentar conhecê-la. Um a um, as pessoas começaram a se levantar. Primeiro a família de Tyler, depois o veterano no canto, e então outros clientes. Um reconhecimento silencioso da falha coletiva, e uma homenagem à mulher que tantas vezes fora julgada e rejeitada. O restaurante explodiu em aplausos, não pela comida, nem por um evento especial, mas porque pela primeira vez eles realmente viram a força e a beleza nas cicatrizes que antes evitavam.
Você já tomou uma decisão certa, mesmo quando ninguém mais acreditava? Sua história importa. Em poucos dias, uma nova placa apareceu na vitrine do restaurante de Dottie, declarando com orgulho: "Todos são bem-vindos aqui." Emma não ficou muito tempo depois daquele dia. Logo, um representante do escritório de assuntos de veteranos a procurou, oferecendo uma vaga como coordenadora de comunicação no programa de apoio a veteranos. "Precisamos de quem realmente entenda o que é voltar para casa e nunca ser o mesmo", disseram a ela. No seu último dia, os clientes fizeram fila para deixar gorjetas e bilhetes, alguns pedindo desculpas, outros apenas sorrindo com gratidão silenciosa. Dottie presenteou Emma com um quadro emoldurado, um retrato dela em uniforme de garçonete com a bandeira americana ao fundo. "Assim, nunca esquecemos o verdadeiro significado do serviço", disse Dottie, seu tom áspero suavizado pela sinceridade. Tyler e sua família se tornaram visitantes frequentes do escritório de Emma no departamento de assuntos dos veteranos. O capitão James, pai de Tyler, voluntariava ao seu lado para ajudar veteranos a reencontrar seus caminhos. 6 meses depois, Emma foi convidada para falar na Assembleia do Dia dos Veteranos da escola local. Ao subir ao palco, seus olhos buscaram Tyler na primeira fila, onde ele se mantinha firme, em posição de sentido, como um jovem soldado. Quando chegou a sua vez, Tyler a apresentou aos colegas com voz clara. "Heróis nem sempre usam uniformes. Às vezes, vestem aventais e servem café da manhã. Às vezes, carregam cicatrizes que contam histórias de coragem que poucos de nós podem compreender." Emma tocou suavemente a pele marcada no maxilar. Um gesto que antes a envergonhava, agora carregado de orgulho. Ela havia aprendido a enxergar suas cicatrizes não como feridas, mas como provas vivas de sua luta e sobrevivência. Cicatrizes não nos tornam menos. Elas são a narrativa das batalhas que vencemos, não só por nós, mas para que outros pudessem viver. Fez uma pausa, olhando diretamente para Tyler, e às vezes bastam 6 palavras de um jovem corajoso para fazer o mundo inteiro parar e ouvir. Do outro lado da cidade, o mural de honra no Dottie's Diner exibia agora fotos de veteranos locais, com a imagem de Emma no centro, acompanhada de uma placa simples, porém poderosa: "A coragem serve diariamente." Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.